Amém? Eu daria vocês que der a mão para nós. Nós vamos orar para nós. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite. Meu nome é Laor, eu apresentei nessa para mim. Estou tirando agora. Meu nome é Laor, sou casado com a mulher mais bonita do Brasil. Do mundo, para mim é do mundo. Meu nome é Silvei. Temos 35 anos de casado. 2 filhos. Luciano está aqui. Nosso filho mais velho. E temos Leandro, que é o caçulinha. E temos 3 netos. Já tem um meio cunhado. Meu filho vai ter um paizinho, vai ter mais um agora, vai ter 4 meses e meio, mas carinha não. 2 meninas e um menino. E tem um menino a caminho, que vai ser o Davi. Ela sempre anda com nós, mas ela está de repouso. Sentar deitado, só deitado e sentado. Em casa. Então nós estamos aqui nesta noite para partilhar a palavra com vocês, como família, né? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, nos nossos corações, para partilhar com vocês hoje, está lá em Lucas 18, no versículo 1. Então a gente vai falar um pouquinho sobre família, né? A oração da família, a família permanece unida através da oração, a família é restaurada através da oração. Se nós permanecemos unidos na oração, a nossa família permanece unida. Então aqui nessa passagem nos fala, amém? Amém. Nos fala assim: propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva vem e me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz injusto. Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que então, clamando por ele dia e noite, porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos, em breve lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O que essa palavra nos fala? Jesus sempre falava em parábolas, né? Para nós. Porque nas parábolas tem algo escondido. Tem algo que fica escondido para que a gente possa, quando a gente meditar, a gente entender o que o Senhor quer falar para nós. Então aqui nessa cidade havia esse juiz que não temia a Deus. Mas também nessa cidade via também uma viúva que temia a Deus, que ela vinha com frequência
audiência, né, aquele juiz para pedir, né, que ele intercedesse, que ele fosse fazer justiça. Mas ele não ouvia, nem dava a mínima. Então foi até que um dia ele falou assim: mas essa viúva não vai me deixar em paz, está sempre a me incomodar. Eu vou atendê-la. Eu não temo mesmo a Deus, não temo a homem algum, vou atendê-la. E o Senhor quer falar para mim e para você: se aquele juiz que não temia a Deus, que não era temente a Deus, que nem ligava para os homens, não importava o que o homem fazia, que nada, né, não interessava para ele. Ele ouviu aquela viúva. Imagina Deus, né, que muitas vezes, todo o tempo nós estamos em oração, muitas vezes estamos clamando uma graça para Ele. Será que Ele não vai nos ouvir? Ele fala que Ele vai ouvir, que Ele nos ouve, porque aqui no início Ele fala assim, essa parábola, Ele quer falar para mim e para você que é necessário nós orarmos sempre, né? Sem jamais deixar de fazê-lo. Então, para que nossa família, como eu falava no início, para que a nossa família permanece unida, nós temos que estar em oração. Nós temos que orar. Nós temos que clamar a Deus. Quantas as dificuldades nós enfrentamos? O que nós estamos vendo nos jornais, na televisão, não é causa para a gente estar orando, para a gente estar sempre em oração. E as nossas famílias são mais atingidas, porque o inimigo ele quer destruir as nossas famílias. O inimigo ele não quer que as nossas famílias permaneçam unidas, porque o futuro do nosso mundo, do nosso Brasil, é as nossas famílias, são os nossos filhos, são os nossos netos, os nossos bisnetos, que um dia vai ser o futuro. Então, porque nós temos que dar esse suporte, nós temos que ser esse pedestal para a nossa família, nós temos que sustentar a nossa família através da oração, estar sempre em oração, estar sempre voltado o nosso coração para Deus, nos colocando diante do Senhor a cada momento. No início, né? No princípio, Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, também está lá no Evangelho de Mateus, né? Por isso o homem deixará, né, o seu pai, a sua mãe e mulher, deixará a sua família e unirás ao seu esposo, a sua esposa, e sereis uma só carne. Muitas vezes nós pensamos assim, mas meu marido é muito difícil, a minha esposa é muito difícil. Eu já estou cansada de orar pela minha família, eu estou cansada de orar pelo meu esposo, pela minha esposa. Nós somos uma só carne. Um dia nós vamos estar no reino da glória, eu e o meu esposo. Eu preciso levar ele comigo. Será que nós vamos entrar, eu e vou deixar o meu esposo? O Senhor um dia vai pedir contas para mim. Cadê o seu esposo se eu for o primeiro? Cadê o seu esposo se ele for o primeiro? Nós temos que lutar pela nossa família. Nós temos que lutar pelo nosso esposo, pela nossa esposa. Para um dia nós possamos louvar a Deus um dia lá no céu, juntos. Por isso nós temos que estar sempre em oração. A gente pensa assim, o meu esposo é difícil. Às vezes tem aquelas briguinhas, tem aquelas rosquinhas, né? De sempre. A gente pensa assim, mas nós somos tão diferentes. Eu e meu esposo é diferente. Temos um temperamento completamente diferente um do outro. Eu costumo falar assim que nós, família, nós casais, somos uma pedra preciosa. Que todos os dias nós precisamos ser lapidados. Lapidados pela oração, lapidados pela renúncia, lapidados por outras
precisamos, né? Muitas vezes nós guardamos mágoas, guardamos ressentimento, e nós precisamos colocar na presença de Deus para que nós possamos ser lapidados, para sermos famílias de Deus, para sermos famílias que caminham juntos, para um dia estar no reino da glória. E a família que não reza, irmão, é difícil. Nós somos, quando nós casamos, nós vamos só nós Deus para casa. Nós não levamos nem Jesus nem Nossa Senhora. Mas tinha tudo. Estava passeava, festava. Mas tinha uma angústia muito grande no nosso coração. Não preenchia nosso coração. Nós saíamos das festas, gostávamos mais de dançar. Dançava a noite inteira. Mas quando chegava no outro dia, estava aquele vazio dentro do nosso coração. E muitas das vezes eu me preenchia aquele vazio na bebida, nos jogos, nunca na oração. E depois que nós começamos a buscar a Deus, isso tem 20 e poucos anos, 22, 23 anos, é totalmente diferente. A pessoa, o homem e a mulher, o casal que reza, é diferente. Não tem aquela angústia, aquela tristeza no coração. Tem problemas? Tem dificuldades? Tem a mesma coisa. Mas a oração nos sustenta, nos dá força para vencer as dificuldades. Tem dificuldade, tem vezes para assim, agora eu vou passar para ela. Agora é difícil. Quando é feio, passou. Já está louca. Já está louca a dificuldade. Mas é porque Deus dá força para nós. Cadê o Senhor? Eu e minha esposa vai rezando todo dia muito ligado. Nós rezamos todos dias, nós estamos muito difíceis para ficar em casa. Agora que nossos filhos estão casados, tem a casa deles, então todo dia nós estamos no missão. Então agora mais serve para rezar do outro lado. 4 horas não, 5 horas não, 10 anos. Então nós sempre orando, pedindo a Deus força. Não é fácil. Agora isso que ele falou, essa condição que está no nosso Brasil, não é fácil. Não é fácil. É só Deus para dar força para nós. E Ele dá. E muitas das vezes nós queremos rezar para receber a graça do mesmo dia. Não é assim. Nós queremos a nossa vontade, a vontade de Deus. E às vezes Deus ia desespero da pessoa. Aconteceu comigo uns tempos atrás. Eu deixo, nós lá mexemos com frango de igreja. Nós temos 2 outros. E um filho de Deus lá levou nós e o menino estava com as vacas comendo frango. Aí o fiscal chegou lá e brigou as vacas todas. Gente, como tinha um homem sem educação na cozinha? Todo jeito falava com ele, não estava certo. Aí um dia eu já estava esgotado, não tinha jeito de conversar com ele. Eu já estava esgotado com ele. Eu fui lá para a capela, nossa capela do Senhor, joelhei diante de Jesus, lá para Jesus. O João Paulo vai vir essa semana em casa para resolver esse negócio da ação. Mas se ele vir daquele jeito, sem educação daquele jeito também, que eu julgo que ele tem uma coisa. Eu vou colocar sempre de casa dessa vez. O senhor dá um jeito, senhor. Porque eu vou bater. Ou ele vai me bater, né? Ele precisa comigo, né? Falei mesmo, mas Jesus falei assim, ó. Não estava acontecendo. Começou a abrir um jeito. Ele passou um dia, no outro dia ele chegou em casa. Eu nunca vi uma pessoa humilde como chegou esse homem. Chegou, mas com humildade, fez, Deus também fez, mas com amor, com humildade. Aí eu digo, como Jesus faz as coisas. Se eu tivesse lá na capela, rezado, pedindo ao Senhor, talvez eu pudesse ter uma tragédia. Né? Talvez eu ia lá dele,
contigo, pode não ser com isso. Mas Deus é a solução. Então, por isso que nós temos que rezar a Deus, orar. Se você não tem tempo, vigia, reza à noite. Se não tem tempo, se você não tem tempo à noite, nem dia, vai trabalhando e rezando. Eu agora não tive leite, mas eu vou tirar o leite e já rezar. Tirar o leite já é orar para isso, para mim. Mas Deus se governar o tempo de graça. A Efésios 5, no versículo 17, fala assim: orai sem cessar, em toda circunstância, dai graças a Deus, né? Dai graças. Orar sem cessar, em toda circunstância, né? Nas dificuldades, na alegria, nas tristezas. Orar sempre. Às vezes, né, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, às vezes a gente não dá conta de rezar. Às vezes a gente não dá conta. Eu já passei por várias dificuldades que eu não conseguia orar. Eu não conseguia rezar. Mas eu ficava Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Por mais que a gente reza, por mais que a gente ora, por mais que a gente vigia, as coisas acontecem, as dificuldades batem na nossa porta. Agora, vai fazer 1 ano. Eu fiquei 2 anos tomando remédio antidepressivo. A gente, com essa batalha, como meu esposo falava, a gente não para em casa a semana toda, sempre a gente tem um compromisso. A gente está na Laiote, a gente está no grupo de casais, a gente está sempre, né, a serviço de Deus, lutando. E eu passei por uma depressão. Eu fiquei 2 anos, quase 2 anos, tomando remédio antidepressivo. E tinha dia que eu não conseguia rezar. Tinha dia que eu passava a noite toda rezando Ave Maria, Santa Maria. Porque a depressão tira o sono da gente. A gente não dorme. Aquela angústia que está dentro do coração da gente é uma tristeza muito grande, que você não sabe de onde vem, como chegou, não sabe. Depois que a gente passa, a gente vê, né, como eu consegui, né, sair daquela dificuldade, daquela angústia, daquela tristeza. Eu tenho 4 irmãos. Com a minha mãe, que nós somos legítimos. E tem mais um irmão, que é do meu pai só. A minha mãe tem 32 anos que ela é falecida. Ela tirou a sua própria vida. Ela se suicidou. E depois que ela suicidou, meu pai já teve mais 2 esposas. E na segunda, depois que a minha mãe faleceu, ele tem um filho que tem 23 anos. E esse filho, que é meu irmão, está dando muito trabalho para o meu pai. E a gente quer que ora hoje, e acontece hoje, não é? A gente não quer sofrer as memórias de Deus, não. A gente quer que aconteça no mesmo dia. E eu, para aquela ansiedade, né? Eu queria que meu pai não sofresse. Eu queria que meu pai não passasse por todas as dificuldades que ele está passando. E então eu orava, rezava e falava assim: Senhor, tira meu pai desse sofrimento, porque o meu pai já está de idade, meu pai tem 73, né? 76 anos. 76 anos, eu confundo a idade do meu pai com a mãe dele. Então meu pai está com 76 anos. E a esposa dele, sabe quantos anos que ela tem? 40 anos. Então, assim, é difícil. A gente está nessa caminhada, a gente vê assim, meu pai está passando por essa dificuldade. Por quê? Porque, às vezes, né, tudo que ele fez, tudo que ele já aprontou, né, Deus às vezes está, né, permitindo que ele passe por esse sofrimento. Mas a gente que é filho, a gente não quer. A gente não quer ver o pai da gente sofrer com essa idade já. E ele com 22 anos sai de casa, tem 2 esposas,
já teve uma, agora tem outra, tá 3, né? 18 anos, ele tinha 17 anos e meu pai já deu um carro para ele, já deixou ele sair para todo lado. Meu esposo falava assim, ele chamou Marcílio, meu pai, falou assim, não faça isso. Ele está muito jovem, está muito, né? Depois o senhor vai dar conta de segurar. Ele falou, não, aqui quem manda é eu, né? Ele vai fazer do jeito que eu quero. Mas nós, nossos irmãos, nós somos obedientes. Mas hoje, né, a juventude de hoje não é igual. Então o filho já da velhice, né? Já da idade mais avançada do meu pai, ele não obedeceu. Ele já começou, né? Fazer tudo de errado, viver tudo de errado. E aí agora, tem noites que ele não dorme, meu pai não dorme, passa a noite toda, levanta pela casa, sai, né, andando pela casa. Por quê? Porque ele está sofrendo, a gente vê o sofrimento dele agora. Vê tudo que ele está passando. E eu queria que meu pai não sofresse, eu queria que logo, né, meu irmão entrasse nos eixos, né, não passasse, fizesse isso com ele para ele estar sofrendo. E eu entrei nessa depressão, nessa tristeza, porque eu queria que Deus ouvisse a minha oração, eu queria que Deus me ouvisse rapidamente e atendesse. Até que eu compreendi que não é assim, que eu compreendi que o meu tempo não é o tempo de Deus. E graças a Deus eu consegui a deixar os remédios. Conseguia vencer essa batalha. Hoje eu sofro, como eu sofro, mas eu já sei lidar com esse sofrimento. Eu já sei, né, que vai chegar um momento que Deus vai tocar no coração do meu irmão. Eu sei que vai, às vezes eu nem vou ver, né? Às vezes eu não vou presenciar. Às vezes até meu pai não vai presenciar esse momento. Mas Deus está dando um alívio para ele, Deus está dando, né, paz no coração do meu pai. Porque até então não era de oração, agora ele já convida a gente, né, para ir na casa dele fazer oração. Ultimamente, um dia nós fomos orar na casa dele e o meu irmão mora, né, na casa, já saiu de casa, mora com a esposa na outra cidade. E ele convidou o meu irmão para estar lá. Quando nós começamos a impor as mãos e orar pelas pessoas, ele logo falou assim, vai lá, ora do seu irmão, reza pelo seu irmão. E a gente está sempre intercedendo, pedindo. E essa graça vai acontecer. Que a gente nunca possa perder a esperança. Que muitas vezes a gente perde essa esperança. Muitas vezes a gente quer que aconteça hoje. Reza hoje, ajoelha hoje, vai no Santíssimo hoje e quer que a graça aconteça hoje. Mas nós precisamos, né, purificar o nosso coração. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós fazemos coisas erradas, né? E não admitimos o nosso erro, não admitimos que nós precisamos de mudança, que precisamos, né, muitas vezes deixar aquele pecado, deixar aquela vida errada. Quantas vezes a gente, né, gosta de uma fofoquinha, gosta de falar da vida do irmão, às vezes até falar do esposo, da esposa, criticar. Não é assim muitas vezes? No salão, gente do céu, a gente vai no salão e vê tantas as esposas, né, falando do esposo, com fofoquinha, criticando.
escrito assim: segunda-feira, dia de orar, rezar o terço em família. O filho dele tem 6 anos. A minha netinha, que tem 5 anos, esses dias ela tirou nota vermelha na escola, né? Estrelinha, porque ela tem 5 anos, a estrelinha vermelha. E a professora pegou e foi falar para a minha nora, né? E a minha nora já chegou, já colocou de castigo. Falou assim: você vai ficar de castigo hoje, vai no parquinho, por isso, isso, porque você tirou nota, né? Estrelinha vermelha e não pode desobedecer a professora, desobedeceu e vai ficar de castigo por isso e por isso. E à noite, a hora que nós fomos rezar, você vai pedir perdão para Deus. E todos os dias, né, a minha nora, ela vai com uma, reza com uma no quarto, vai com a outra e reza no quarto. Assim também tem o costume do meu filho, também com o meu netinho. Então, foi na hora de dormir, né, para rezar. As duas foram para o quarto, rezaram, rezou com ela e falou para ela assim: Maria Luísa, agora pede perdão para Jesus pelo que você fez hoje. Aí terminou a oração, aí perguntou para ela: você pediu perdão para Jesus? Ela só balançou a cabeça que tinha perdido, né? E a minha nora saiu e puxou a porta. Quando ela puxou a porta, ela escutou ela conversando. Ela falou assim: a Maria Luísa não vai dormir, tá fazendo bagunça no quarto, né? Que abriu a porta de novo, ela estava lá assim, as mãozinhas de joelho, falando assim: Jesus, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus, porque eu te amo tanto, 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 Jesus. E eu te peço que eu não vou mais, eu prometo, né, que eu não vou mais desobedecer a titia da escola. Eu não vou desobedecer o papai, não vou desobedecer a mamãe. Virgem Maria, porque ela chama Nossa Senhora de Virgem Maria. Virgem Maria, a senhora me perdoa, Virgem Maria, porque eu fui desobediente hoje, né? E a minha nora abriu a porta para danar com ela, para dar a bronca nela, ficou lá parada, né, de ver, né, uma criança de 5 anos estava fazendo uma oração tão bonitinha assim. Não, com aquela simplicidade de oração, né, gente? Porque criança, ela fala, né, o que vem de dentro. E é isso que o Senhor quer para nós também, que nós falamos do que vem de dentro, que nós abrimos o nosso coração, que a gente tira do nosso coração tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que a gente guarda de mágoa, de rancor, muitas vezes do esposo, da esposa. Não é? Nós temos isso mesmo. Nosso coração é como um baú. A gente guarda tanta mágoa do esposo, da esposa, qualquer coisinha que fala, né? Aquilo fica dentro do nosso coração. Antes da gente estar nessa caminhada, o meu coração era desse jeito. Gente, como eu tinha dificuldade de perdoar. O meu coração era aquela coisa assim que ficava, guardava as coisas. Qualquer coisinha que o meu esposo falava para mim, aquilo ficava dentro de mim. Gente, quantas vezes eu fiquei até 2 dias sem conversar com ele? Por às vezes uma palavrinha pequenininha que ele falava para mim, eu empurrava, né? É tão feio. Gente, hoje mesmo eu fico pensando: gente, que vergonha. Gente, eu não acredito que eu vou fazer uma coisa dessa, de ficar empurrado com ele, sem conversar, sem falar. Eu conheci um dia assim, sabe, aquele nervo, às vezes eu nem sabia por que eu estava enfesada, por que eu estava empurrada. Mas porque faltava oração, faltava Deus dentro do meu coração, faltava aquele encontro pessoal com Jesus, que eu não tinha. Até então eu não tinha esse encontro pessoal com Jesus. E foi no encontro de casais da renovação carismática que a gente foi, que até eu derrubei a parede da nossa garagem, porque eu queria tanto ir, né? E ele estava assim, às vezes, fazendo corpo mole, né? E quando a gente foi sair, você vê tanto que é difícil. Quando a gente foi sair, o carro não pegou. Ele falou assim: eu vou empurrar e você fica lá na direção, né? Quando ele empurrou, não sei o que aconteceu, que eu vim e derrubei a parede da garagem. Eu pensei: agora ele vai enfesar e vai, né? Mas graças a Deus, deu a graça da gente ir. E a gente foi. Como a gente chegou maravilhado, gente. Eu cheguei uma nova mulher, né? A partir daquele momento que eu tive aquele encontro pessoal com Jesus, aquela mulher que emburrava, aquela mulher que ficava ali estressada, os meus filhos,
Na época eu já era adolescente, mas quando eu era pequena, gente, como eles sofriam comigo. Ficava nervosa, gritava, falava, não era porque tem mãe, né? A gente não é assim. Às vezes a minha mãe ensinava eles de escola, eles sofriam muito, porque eu começava a falar, logo eu começava a gritar, e ficava, em vez de a gente ensinar, a gente faz ele ficar pior ainda, né? Porque ele fica todo perturbado. Batia também. Pegava o barro, era assim mesmo. Tinha dia que eu conhecia, eu devia olhar para ela. Aí eu não sabia levar, deixa eu ver. Ele quando estava trocado, ela estava ruim ainda, estava nervosa, deixa eu ver. Até melhorar. Porque quando dois, quando mulher, dois é briga. Se eu fosse bater de frente, ele era só briga. Então deixa eu para lá. Aí quando ela falou, depois nós conheceu a Jesus, ao Senhor, mudou totalmente. Porque Deus nos muda. Deus transforma a nossa vida. Lá em casa agora, graças a Deus, uma bênção de Deus. Feche seus olhos aqui. Feche seus olhos. Vai colocando a sua vida na presença do Senhor. Tudo aquilo que você precisa deixar Deus tocar. Esse é o momento que o Senhor tocar em nós. Aquele que traz coisa do seu lar, pega na minha. Você que está com a esposa, pega na mão da esposa. E vai conversando com o Senhor. Vai colocando seus problemas, dificuldade para o Senhor. Você irá na execução. É da família que sai tudo, sai o pai, sai o doutor, sai o advogado, infelizmente sai o advogado, traficante. E o inimigo sempre está de olho na família. Porque se ele destruir o casamento, ele não vai destruir só aquele casal. Mas todas as pessoas que estão ao redor dos seus filhos, os pais, os outros, vão ficar todos. Por isso nós que somos casados, famílias, temos que vigiar. Temos mesmo de pedir ao Senhor misericórdia. E lutar cada dia pela nossa família. Todo mundo está de olho. Mas o inimigo não dorme. Semana passada, dia 11, nós fomos para a cidade de Apé, lá de casa. Então o casal da Naiora que tem uns 2 anos que vai com nós e vai. Dessa vez ele falou, não, vai. Resolveu, ia, não ia. Um dia nós não, vai. Resolveu ir, mas não resolveu. Não resolve. 2 horas nós vai sair. Só nós ia sair meia-noite, 3 horas da tarde, nós escorregou, caiu, quebrou. Não foi. Mas não estava em nós. Porque o inimigo sabia que ir para a cidade de Apé é um martírio do nosso corpo. E nós reza, porque está doendo as pernas, está doendo o corpo, como rezando. Então o inimigo não quer que você reze. O inimigo não quer. Ele quer que você fique na boa. Então, meu irmão, aproveita o tempo, reza, coloque teus filhos, coloque sua família, sua esposa, seu esposo na presença de Deus. Só o Senhor pode cuidar. Só o Senhor pode cuidar. Muitas vezes, casais que têm vícios, né? Esposa,
com, né, vários vícios às vezes. Às vezes você pensa assim, mas eu não consigo deixar uma novela, eu não consigo deixar, às vezes, a bebida, assim, de exagerada, às vezes eu não consigo deixar isso de lado. Se você não estiver em oração, você não consegue mesmo não. Você vai continuar esse casal morno, esse casal que às vezes não serve a Deus da maneira que Ele quer que você sirva. Porque nós precisamos ser famílias de Deus. Nós precisamos deixar as coisas que nos tiram de Deus. Quantas coisas nos tira de Deus? Quantas coisas nos tira da presença de Deus? Às vezes nós ficamos na televisão muito tempo, às vezes até meia-noite, às vezes até mais. Não tiramos um tempo para rezar, não tiramos um tempo para orar, para rezar juntos. Qual casal aqui que tem o costume de rezar juntos? Cinco casais, mais tempo. São poucos. Nós temos que ter o costume de rezar juntos.
esposos que sente um cansaço, o peso nos seus ombros. Às vezes você pensa assim, o peso, o cansaço, às vezes o trabalho de colocar o sustento na sua casa. Às vezes você se sente querendo desanimar, mas o Senhor agora, Ele te fortalece, esposo. Se você quiser levantar a sua mão para receber a oração, oh Senhor, vem, Senhor, de encontro, Senhor Jesus. Toca mesmo, Senhor. Toca esses esposos, Senhor Jesus. Dê, Senhor, toda a força, todo o sustento, Senhor, na oração, Jesus. Para a sua família, para ser esse pai de família, para ser esse esteio do seu lar, Senhor Jesus. Oh, Senhor, toca profundamente, Senhor Jesus. O Senhor também fala no meu coração que tem pessoas que estão desempregadas, sem serviço. E o Senhor, nesse momento, Ele fala que Ele abre as portas. Que Ele abre as portas. Confia, irmão, nessa graça. Se você fizer oração, confirmando essa graça que vai acontecer, que está acontecendo na sua casa, acontecendo com você, as portas estão sendo abertas. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por este momento, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por cada família que o Senhor trouxe aqui, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está restaurando essas famílias, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está tocando cada coração, Senhor Jesus. Porque o Senhor está dando desejo, Senhor, de mudança, Senhor, de transformação, Jesus. O Senhor está colocando a certeza em muitos corações aqui de te servir com muito mais amor, de seguir o teu caminho, de perseverar no seu caminho, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa graça, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por esse desejo em cada coração, em cada família, de estar na tua presença, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Jesus. Eu coloco na tua presença, Senhor Jesus. Família, Senhor Jesus. Filhos, Senhor Jesus, que às vezes estão dando trabalho, Senhor Jesus. E esta mãe está pedindo agora, Senhor. E o Senhor está visitando, Senhor, este filho, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. O Senhor também visita esposo, Senhor, que as esposas estão pedindo, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por essa graça, Senhor. O Senhor coloca no meu coração cabeça dura. Não sei se você falava assim, cabeça dura. Mas o Senhor agora nesse momento Ele toca, Senhor, pela sua intercessão, por você estar pedindo, Senhor. Essa graça está acontecendo, essa graça vai acontecer. Não desanime, persevere. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor Jesus. Obrigada pelo seu tocar, Jesus. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração, irmão. Vai ouvindo essa canção. Vai deixando mesmo o Senhor visitar no mais profundo do seu ser. Se às vezes você se frustrar de fechar os seus olhos,